Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, Canal 3, hoje conversando com Inês Pacheco. Inês Pacheco é a diretora-presidente do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, a Emater, a nova Emater. E nós vamos conversar aqui sobre como o conhecimento inclusive da própria Emater, pode ajudar, auxiliar aos agricultores que estão no sertão, que há pouco sofriam muito com a seca e que a partir de agora tem água. Tem água através do Canal do Sertão, em determinada parte, em determinado segmento, e tem água agora das chuvas que caem de forma forte. Né? Chuvas que caem de uma certa forma até perene. Nós vamos conversar aqui com a Inês, a quem eu quero agradecer, Inês, por comparecer e participar aqui do nosso programa. Nós que agradecemos. Inês, falando um pouco da Emater, a Emater durante um tempo passou adormecida, extinta, eis que ressurge. Dá para a gente ter uma ideia da importância da Emater dentro do desenvolvimento sustentável aqui no Estado? Bom, retomar a Emater foi uma decisão corajosa e acertada do governador Teotônio Vilela, porque nós sabemos que o órgão de extensão rural, de pesquisa, inovação e extensão rural, ele é vital para os estados, ele é vital para a sociedade, porque o processo de produção, e sobretudo produção de alimentos, desenvolvimento agropecuário, com sustentabilidade, cumprindo as exigências de mercado, fazendo isso com inclusão produtiva, com geração de emprego e renda, não é um desafio simples. Não é uma questão que possa ser delegada apenas para a sociedade ou apenas para o segmento produtivo como um todo. A sociedade tem um papel muito importante através das suas organizações sociais, através das cooperativas, dos sindicatos, das federações. Eles têm um papel motivador, articulador, até um papel de dinamizador desse segmento. Mas o poder público, a ele cabe a função de orientar o processo de desenvolvimento, cabe a ele o papel de abrir as possibilidades de que esse processo de conhecimento, de aprendizagem, de acesso a mercados, de acesso às novas tecnologias aconteçam com sustentabilidade. E num estado pobre, empobrecido como o nosso, mais ainda, onde o desafio da inclusão social passa por uma ação estratégica do poder público, passa por uma ação de coordenação e de investimento do poder público local. Então, assim, nós entendemos que era um anseio que a sociedade vinha apontando para o governador há muitos anos, ou para os governantes há muitos anos. Nós sabemos o prejuízo que o Estado de Alagoas passou a ter. Isso se reflete nos indicadores sociais, isso se reflete nos indicadores econômicos, do prejuízo que foi a ausência desse serviço por quase 20 anos. E o Estado de Alagoas, mesmo enfrentando uma série de necessidades, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da segurança, mas o governador entendeu que sem um segmento produtivo organizado, forte, com capacidade de atuar na realidade local, na realidade que está posta hoje, é impossível você pensar em trabalhar sempre na consequência e não ir para as causas do processo de organização. É possível recuperar essas pesquisas que foram paralisadas durante todo esse tempo? Muito se perdeu durante esse período. Nós sabemos que o conhecimento que o Estado tinha acumulado, sobretudo no que diz respeito às unidades de pesquisa, às unidades de inovação, o processo de articulação desses atores, sobretudo dos profissionais com a academia, com os órgãos públicos, isso, na verdade, se perdeu, houve uma quebra, Esse serviço todo foi esfacelado ao longo desses últimos anos. Porém, o Estado de Alagoas tem uma questão que ele, na verdade, se constitui um diferencial para o Nordeste, um diferencial para o país, que é a capacidade de reinvenção, de reestruturação que o povo do Estado de Alagoas tem. Nós sabemos que é um Estado que consegue, muitas vezes, dar a volta com a capacidade que a sociedade tem de dialogar com o governo, com a capacidade que a sociedade tem de dialogar com os movimentos sociais, com a capacidade que a sociedade tem de fazer entre o urbano e o rural, por conta dessa proximidade também dialogar. Então, assim, nós sabemos que existe uma perda concreta desse conhecimento, dessa infraestrutura, desse potencial acumulado ao longo de anos, mas existe também uma determinação e, sobretudo, uma capacidade muito grande da sociedade local em fazer esse caminho. Nós temos, ao longo desses últimos meses, feito um diálogo muito positivo, não somente com o poder público local, mas com o poder público federal.
e principalmente com as universidades, né? Com o SECA, com o Centro de Ciências Agrárias, tem sido um espaço muito importante para que a gente possa retomar esse processo de pesquisa, de inovação, de orientar a pesquisa para o desenvolvimento rural do Estado. E nós sabemos que ao longo desses últimos anos, o SECA exerceu um papel muito grande em fazer com que essas pesquisas não parassem, em fazer com que esse conhecimento não se perdesse, em que esses profissionais continuassem ocupando os espaços, né, de debate, os espaços formadores de opinião e de conhecimento que o país vem construindo. Então, assim, nós entendemos que é um caminho possível de ser feito, seja pela determinação do poder público, do poder local, mas principalmente pela capacidade e pela vontade realmente que a sociedade alagoana tem demonstrado. Agora, Inês, nós temos aí um agricultor que planta como se plantava há 100 anos atrás. Espaçamentos totalmente inadequados para a atualidade. Continua criando como há 100 anos atrás, manejos e tecnologias que estão totalmente dissociadas do que está posto na atualidade. É exatamente nesse caminho que chega a Emater, trazendo essa nova orientação, fazendo com que você produza mais num menor espaço, com muito mais qualidades, combatendo pragas com muito mais eficiência e menos herbicidas, um produto muito mais natural, mais adequado à atualidade? Nós sabemos o seguinte, o agricultor, o homem rural, a família rural, ela tem um sistema de proteção e principalmente um sistema que lhe permite se manter vivo, produzindo e atuante nesse meio, que faz parte da sua cultura, que faz parte do seu processo de inserção nesse meio. Então, assim, ele muitas vezes, quando ele repete aquele sistema de manejo, aquele sistema de produção, que há 100 anos, como você falou, que já vem de pai para filho, ele faz isso muito mais pela necessidade de proteção e de segurança de que ele não perca o ano safra, que é apenas um, de que ele não comprometa a área dele, que muitas vezes é muito pequena, e aqui no estado nós temos áreas muito pequenas para atividade produtiva, e que ele não comprometa também o pouco de insumo que ele tem, que muitas vezes é uma semente que ele guardou numa garrafa PET ou numa pequena lata, que aquilo dali é a única reserva que ele tem para garantir a safra do ano seguinte. Então, assim, muitas vezes ele faz isso muito mais por uma necessidade de se manter presente, de se manter vivo, uma questão muito mais vinculada à situação dele se preservar, né, e preservar a atividade dele, do que por resistência. Então, assim, se você tem capacidade de repassar um conhecimento com segurança, né, de passar um conhecimento que foi validado, de passar um conhecimento em que o agricultor se sente seguro em fazer, ele não tem medo de inovar. E nós temos muitos exemplos que apontam isso. A Secretaria da Agricultura coordena nos últimos anos um programa chamado Balde Cheio, que é uma metodologia, inclusive, orientada pela Embrapa, e é uma metodologia que ela não somente interfere na atividade produtiva em si, mas na gestão da propriedade. E esse programa, não somente aqui em Alagoas, mas aonde o programa acontece, é um exemplo de que o agricultor, quando ele sente confiança na orientação, quando ele sente segurança na tecnologia, ou no processo que está sendo apresentado para ele, ele investe. Né? Muitas vezes ele mantém aquela forma de plantar ou de produzir, até por uma proteção, para que realmente ele não corra o risco de ficar sem o seu sustento. Então, nós entendemos que o poder público, e através dos órgãos de Emater, que são órgãos que fazem essa comunicação de forma eficiente, que são órgãos que fazem essa interlocução de maneira sistemática, com metodologia adequada, com embasamento técnico. Se realmente esse serviço acontece dessa forma, é possível sim fazer esses processos de mudança no meio rural. E aqui no estado de Alagoas nós temos mais um aspecto que essas mudanças devem acontecer e elas acontecem dentro de uma relação de aprendizagem por interação. Ou seja, ele aprende fazendo. Não adianta a gente fazer com que os agricultores... Essas modificações vão entrando... Elas são introduzidas na propriedade a partir de um ato, muitas vezes, de experimentação, de inserção que aquele produtor passa a fazer, que é que nós chamamos de aprendizagem por interação, ou aprender fazendo, como se traduz, né, de uma forma mais visita o vizinho, é você algo vendo, que deu certo, é você vendo o vizinho, é você vendo também na propriedade do amigo, é você fazendo numa pequena área para depois você ir disseminando, ou seja, é através desses processos que ele consegue ir ampliando. Então, isso realmente deve ser feito e só tem resultado
quando é através de uma instituição que tem um trabalho sistemático, que não tem interrupções, E não é um que não está resultado tão vinculado, rápido justamente, assim. que não é Cultural. Que não é um trabalho que está vinculado a um projeto. Eu executei o projeto, concluí e vou embora. Não. É um trabalho que exige dedicação, que exige comprometimento, confiança. Que exige planejamento e que exige confiança. Confiança talvez seja a palavra quando a gente está discutindo exatamente a cultura, o modo como as pessoas vinham operacionalizando tanto a sua criação quanto as suas plantações, né? Esse modo não pode ser modificado da noite para o dia. Bom, a gente vai continuar conversando aqui sobre a Emater, sobre como a Emater pode ajudar. Sim, as chuvas estão caindo e a gente precisa de conhecimento. Conhecimento pode ser o fiel da balança. Pauta Especial volta em instantes.